Análise de conjuntura. Toda vez que a gente normalmente começa um encontro, e nesse aqui, segundo encontro estadual da Frente Nacional de Luta, no campo e na cidade, no querido estado de Minas Gerais, né? Nesse final de semana, 13 e 14 de janeiro de 2024, falar isso porque está filmando ali, daqui a 5, 10, 20 anos nós vamos ter a história, aí nós vamos analisar como é que vai ser a FNL daqui a 5 anos, daqui a 15 anos, 20 anos e tudo, né? Nós estamos fazendo história. E já aprendemos que normalmente a gente começa um encontro de luta assim, primeiro acolhendo as pessoas, com um café, depois uma mística inspiradora e revolucionária, conforme nós tivemos aqui na parte da manhã, a apresentação dos convidados, nas saudações, e aí vem a análise de conjuntura. Essa análise de conjuntura é um pouco para colocar em prática aquilo que nós aprendemos com a Igreja da Opção pelos Pobres, né, com as comunidades eclesiais de base, com as pastorais sociais, né, com todos os movimentos populares do campo e da cidade, que diz que a gente tem que fazer, a gente tem que ver, julgar e agir. A gente tem que ter uma nitidez cada vez melhor como é que está a situação. Porque uma vez me perguntaram assim, Frei Gilvander, você acha que peixe sabe que ele vive dentro da água ou não? Será que sabe? Aí uma vez o papai me disse, falou, Gilvander, uma vez na beira do rio Urucuia, que é meu rio de amor, dizia João Guimarães Rosa, um peixe desse tamanho dourado lá, querendo pegar o outro e correu, saiu fora do rio, tombou lá fora na praia, e aí o dourado ficou lá, pá, se batia pra cá, se batia pra lá, e o dourado começou a afogar no seco. O dourado só descobriu que ele vivia dentro d'água quando ele sentiu a falta d'água, e ele fora da água sentiu a falta do oxigênio e ele começou a afogar. Então nós assim também, o povo brasileiro, muitas vezes a gente não tem uma boa análise da realidade na qual nós estamos vivendo. Por isso é importantíssimo. E ouvindo nosso companheiro aqui, a primeira coisa que me passou na cabeça é, às vezes, nos últimos 20 anos, que eu esse ano estou completando 30 anos de padre, 40 anos de frei, aí nos últimos 20 anos, normalmente antes da eleição, muitas lideranças chegam assim, Frei Gilvander, você não acha que é melhor você se candidatar a vereador, a prefeito, a governador, a deputado, estadual, federal, não sei o quê? Em 20 anos não me convenceram ainda, e eu acho que não vão me convencer. Por quê? Porque eu acho que a gente aprender a votar bem, eleger os melhores candidatos e candidatas, impedir a eleição dos piores, isso significa apenas 5% do poder de transformação da sociedade. 90-95% da força real histórica que a gente tem de matar essa sociedade capitalista e construir uma outra sociedade socialista, democrática, plural, economicamente justa, socialmente solidária, responsável ambientalmente, responsável para com as próximas gerações, por tudo que eu já estudei, já aprendi em mais de 30 anos de luta, e sendo também filho de família sem terra, ter nascido sem terra, sem moradia, nasci aqui no Alto Paranaíba, no sítio Pindaíba, com 4 anos de idade, tive que migrar para Unaí, noroeste de Minas, fui criado no noroeste, 7 anos tocando roça, a meia, calo nas mãos aqui, fazendo estudar com 9 anos, então eu já experimentei a injustiça que é a sociedade capitalista. Eu penso que 90-95% da força transformadora que a gente precisa construir para a gente realmente superar essa sociedade capitalista não está na política partidária, não está em eleições, está na luta real para a gente mexer nas condições materiais objetivas que reproduzem as injustiças e as violências todos os dias, sem muitas vezes a gente não perceber. E diante disso, algumas coisas eu acho que são imprescindíveis. Primeiro, a gente aprender com os melhores historiadores e historiadoras, arqueólogos e tal, pessoal de antigamente, nossos vovôs e vovós, que dizem assim, aliás, coloquei até lá na minha pesquisa, o tal de pesquisa do doutorado, virou livro, que eu já ouvi muito no meio do sem terra, dizendo assim, Frei Gilvander, nas ondas da evolução,
quando Deus da vida, Deus que não é neutro, que não está acima de ninguém, mas que está em nós, está no nosso meio, Deus que fez opção pelo povo escravizado lá no Egito, desceu e se somou na luta e atravessou o Mar Vermelho e vem lutando para se conquistar a terra prometida. Esse Deus, quando criou o mundo, os seres humanos, todos os animais, a mãe terra, a irmã água, os passarinhos, tudo, Deus não construiu nenhuma cerca. Deus não passou escritura nem de terra, nem de casa, nem de apartamento, nem de indústria para ninguém. Deus não deu registro de escritura de nenhuma propriedade para ninguém. Antigamente, quando eram as comunidades tradicionais, os povos originais, o povo vivia em comunidade. Como está lá na Bíblia, repetido mais de 1000 vezes, a terra pertence a Deus, a terra é herança para os filhos e filhas. O que mais Deus quer ver é a terra sendo partilhada e a terra como mãe sendo administrada como se fosse um jardim para cuidar bem de seus filhos e filhas. E que é a começar de toda a classe camponesa, né, e os povos tradicionais, os indígenas, quilombolas, todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que colocar em prática e está sempre no nosso olhar aquela poesia do saudoso e profeta bispo Dom Pedro Casaldário, que dizia assim: maldita todas as cercas, maldita a cerca do latifúndio, maldita a cerca da política profissional enganadora, que destina 5 bilhões para se fazer campanha, que dá 300 bilhões para o agronegócio e só 30 milhões para a agricultura familiar. Maldita todas essas cercas, maldita a especulação imobiliária que faz milhões de pessoas viverem debaixo da cruz do aluguel ou da humilhação que é sobreviver de favor nas costas dos parentes, enquanto tem mais de 10 milhões de imóveis ociosos abandonados no Brasil. Aí esse é um princípio que eu acho que queria colocar nessa análise de conjuntura. A gente, para ser fiel a nós mesmos, para sermos fiéis e coerentes com Jesus Cristo, com Che Guevara, com Karl Marx, com os sem terras que foram assassinados, né, com os Zumbi dos Palmares, com Dandara, todos os lutadores da história que combateram o bom combate e foram mortos na luta, para ser fiéis a esse, nós não podemos admitir que nenhuma propriedade privada capitalista seja algo justo e tolerável. Nós temos que nos organizar, nos unir para, com um enxame de abelha, ir derrubando essa mentira, essa fake news que colocaram na cabeça, que às vezes está até lá no inconsciente, da tal da propriedade privada capitalista. E aí, junto com isso, aprendi também com um camarada, não sei se ele era mineiro, da onde que ele era, mas chamado Jean Paul Rousseau, João Paulo Rousseau. Que muita gente fala assim: Frei Gilvando, está escrito na Bíblia lá que o mal, o pecado entrou no mundo quando Eva pegou uma maçã, comeu e deu para Adão, aí Adão comeu, aí está agarrado aqui na garganta do homem. Não, esse filósofo, Jean-Jacques Rousseau, fala assim: o mal, o pecado entrou no mundo quando alguém resolveu cercar um pedaço de terra e dizer: isso é meu. E os vizinhos, de cabeça baixa, braços cruzados, disseram amém. Se omitiram, ficaram resignados, e ali estava nascendo o mal, estava nascendo o pecado mãe que massacra todo mundo. Quer dizer, o nascimento da propriedade privada capitalista. Isso a gente tem que ter essa consciência. Então, pecado não é questão de respeito a regras morais, questão sexual, tudo isso é pecadinho que é fichinha. Pecado mesmo é a exploração econômica de você colocar todo mundo para viver numa sociedade capitalista, onde tem uma elite, 1%, que diz que é dono da terra, dono das empresas, dono das indústrias, dono do capital financeiro, e fica 90 e tantos % sem propriedade. E aí, para sobreviver, tem que vender o seu corpo, sua força de trabalho, para ganhar um salário, que é um salzinho desse tamaninho, só para repor a energia. Mas para você trabalhar, suar, aí você dá um saláriozinho para você comer mais um pouquinho, descansa um pouco, porque amanhã eu quero arrancar seu couro de novo. E aí vai assim, o trabalhador tendo o couro arrancado e a chibata
o tempo todo. Então, companheiros e companheiras, e no Brasil, especificamente, nosso querido estado de Minas Gerais, o que nós temos? É a propriedade privada capitalista alastrada, abocanhando todo o território mineiro, né? 1/3 do estado de Minas Gerais é terras devolutas, terras que teoricamente pertencem ao governo de Minas, mas estão todas invadidas, griladas por grandes empresas, que eles dizem que é empresa reflorestadora, não, é empresas eucaliptadoras. E na Constituição do estado de Minas Gerais, diz que o governo de Minas tem a obrigação de retomar as terras devolutas e destiná-las ou para preservação ambiental e para reforma agrária. Então nós temos a missão de continuar nos organizando e ocupando esses latifúndios para libertar a Mãe Terra, que está em cativeiro. Tem até aquele livro, né? Cativeiro da Terra. Aprisionaram a terra com a Lei de Terras no Brasil de 1850, dizendo assim, o único jeito de ter acesso à terra é comprar. 38 anos antes da abolição da escravidão. Prender a terra para depois libertar os negros, para deixar os negros sem terra. Não, o filho tem que estar junto com a mãe. Então é isso que eu queria colocar. Para concluir a minha contribuição aqui, a história vem demonstrando. Eu consegui, pesquisando, lutando e também fazendo uma pesquisa de doutorado sobre a luta pela terra em Minas Gerais, e descobri, coloquei lá na minha tese, está lá no livro, que nos últimos mais ou menos 50 anos, em Minas Gerais, com muita luta, com muito suor, correndo sangue, mais de 100 companheiros assassinados, lideranças ou companheiros da luta, nós já conquistamos apenas 422 assentamentos de reforma agrária em Minas Gerais. Apenas 422. O estado do Rio Grande do Norte, quando eu fui lá na universidade fazer uma palestra, me informaram que no estado do Rio Grande do Norte tem mais de 1.600 assentamentos de reforma agrária. Aí eu entendi, falei, por que em Minas Gerais o PT verdadeiro, nem PSOL, uma esquerda política ainda não conseguiu governar o estado da forma que precisa ser governado? Porque o coronelismo político e econômico e religioso continua a todo vapor no estado de Minas Gerais. É por isso que Zema foi eleito, se reelegeu com o acordão da Vale, e os grandes empresários da FIENG e do agronegócio continuam desmandando em Minas Gerais. Então, se a gente quiser vestir a camisa da FNL, Frente Nacional de Luta, no campo e na cidade, é uma alegria, é uma graça, mas também é uma grande responsabilidade. Hoje nós estamos celebrando o 2º encontro estadual. Se nós quisermos ter a alegria de celebrar o 10º, o 20º encontro, tudo, uma Frente Nacional de Luta firme, arrojada, analisando a conjuntura, a intuição que eu tenho é que a gente não pode perder quase nenhum tempo com política partidária, com negociação, cobrando lá de deputado tal, falando, Padre João, deputado Bela Gonçalves, que é gente boa demais, companheira nossa de luta. Veja isso aí, só os deputados e as deputadas não faz nem cosquinha lá no poder. O que faz a diferença mesmo é a gente reunir a companheirada e, com um enxame de abelha, ir ocupando um latifúndio atrás do outro e meter o pé no barraco. E concluo dizendo o seguinte, muitas pessoas falam assim, Frei Gilvander, mas nós somos fracos, a gente não tem força, a gente não tem dinheiro, tem jagunços contra nós, a polícia é poderosa, tem a tropa de choque, os fazendeiros não tem uma comunicação e Nós temos que aprender com Jesus Cristo a pedagogia da emancipação humana. O povo empobrecido, violentado, seja o camponês, o trabalhador da cidade, quando está isolado, aí vai morrendo aos poucos, sendo matado aos poucos, quando está dividido. Agora, quando a gente junta, aqui que está o segredo. 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas unidas e organizadas têm muito mais poder do que 1.000, 5.000, 10.000 pessoas desunidas, né? Tá aqui o Rafael Bittencourt, Dr. Ailton, os companheiros e companheiras de Belo Horizonte. Eu tenho a alegria de dizer que nos últimos 15 anos em Belo Horizonte, nós acompanhamos cerca de 150 ocupações só em Belo Horizonte, onde o povo, na união, na luta e na organização, construíram quase 50.000 moradias, ocupando
terrenos abandonados, prédios abandonados, e enfrentando tropa de choque, com os advogados ajudando, medicamente, e a gente gravando os videozinhos, denunciando e fazendo pressão e tudo. Isso é muito mais do que aliás, a prefeitura nessa época aí derrubou os 40 mil, junto com o governo do estado e o empresariado. E um dia eu fui fazer as contas e perguntaram assim: Frei Gilvander, quantas lideranças ajudaram na construção dessas quase 50 mil moradias só em Belo Horizonte através de ocupação? Aí eu comecei a fazer uma lista: Rafael Bittencourt, Ailton Matias, Bala Gonçalves, André de Jesus, e fui colocar na lista Joviano Maia, Dr. Elcio Pacheco. Cheguei no máximo nos 200 nomes. Então 200 pessoas com uma visão crítica da realidade, unidas e organizadas e bem entrosadas, foi o imprescindível para se conquistar 50 mil casas. Contando, outro dia eu gravei entrevista com o Dativo, com isso eu termino. Dativo contando aqui que só aqui, MTC, né? Movimento dos Trabalhadores Camponeses, são mais de 5 mil hectares ocupados aqui, né, Dativo? Em várias fazendas ocupadas. Aí se for perguntar por Dativo, quantas lideranças fez? Ele, Heloísa, Marilene, são poucas, são poucas. Então, gente, eu queria concluir com isso, para a gente acreditar na força infinita que existe em nós e temos a certeza que o Deus da vida, que os bons espíritos, os nossos ancestrais, o sangue dos mártires e dos lutadores que foram tombados tem que continuar circulando aqui nas nossas artérias, e nós podemos fazer a revolução e podemos matar esse capitalismo e construir no Brasil uma sociedade socialista, e a gente parar desse negócio de ficar lutando só por coisinha pequena, mas ir na raiz da questão. E a raiz da questão é a brutal injustiça agrária. Termino também alertando que tem pesquisas de doutorados que já demonstram que mais de 50% das escrituras e registros de fazenda, de terras do Brasil são documentos falsos, são documentos grilados. O fazendeiro pagou lá pro dono do cartório, o cara deu escritura falsa lá e aquilo virou um documento. Eu respondi 2 processos lá em Belo Horizonte na luta das ocupações da Isidora, porque os advogados nossos da CPT, Dr. Higino e Dr. Pedro de Uberlândia, analisou a cadeia dominial da matrícula 1202 da empresa Granja Werneck S.A. e em 60 páginas lá de laudo de parecer, cadeia dominial é tipo a genealogia, né? Falar, essa escritura aqui é filha dessa, é neta dessa, é bisneta dessa. E se eu tenho uma escritura de um trem, eu passo documento, tem que dizer, né? Eles encontraram lá 9 indícios de grilagem, quer dizer, de documentos falsos. E um dos 9, sabe qual? Granja Werneck lá tinha uma fazenda de 27 hectares, vendeu, quando foi no cartório passar para o outro, para a pessoa que comprou, lá no cartório acrescentou um 0, 27, mais 0,00. Transformou em quê? Transformou 27 hectares de terra em 270 hectares de terra. Mas outras coisas, as pessoas falam assim: Frei Gilvander, mas eu não entrei ainda na luta pela terra ou pela moradia, porque eu acho que isso é pecado. Falei, meu irmão, pecado é a gente ficar omisso e cúmplices, ficar de braços cruzados, respeitando essa injustiça brutal que é a mãe terra escravizada, feita cativeiro, e a gente não ocupar. Pecado é não ocupar as terras que estão sem cumprir a sua função social. Está até na Constituição: latifúndio que não cumpre a sua função social deve ser desapropriado para fins de reforma agrária. Pecado é a gente não fazer essa luta. Então Deus da vida está conosco e vamos seguir para a gente ter alegria de ano a ano, não só essa aqui e as outras fazendas, mas para a gente construir justiça social, a gente tem que ter justiça agrária. E para ter justiça agrária é na luta arrojada, como Geraldinho, Dativo e toda a companheirada tem nos ajudado. Pode ser? Obrigado, a palavra agora. Pisando firme, sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher, pois sem mulher a luta vai pela metade.
participando sem medo de ser mulher, fortalecendo movimentos populares, participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher.